boa noite. Bem-vindos à nossa live de hoje. Bom, vou aguardar todo mundo aparecer por aqui. Vamos chegando. Sejam muito bem-vindos. Aqui eu tenho duas câmeras. Estou gravando aqui tanto para o Instagram quanto para o YouTube. Bom, o assunto de hoje é para nós, pais, filhos, para que a gente possa melhorar nossas condições familiares, nossos relacionamentos. Vamos lá? Eu estou empolgada aqui para dividir, para conversar com você sobre relacionamento de pais através da inteligência emocional, como que você vai lidar com a sua criação de filhos, sua educação de filhos, qual é o caminho para educar os filhos? Sejam bem-vindos, olá Tayla, Ju, Dr. Rafael, sejam muito bem-vindos, compartilhem aqui, nós temos uma setinha para que vocês possam compartilhar esse ao vivo, essa live, para contatos, chamem pessoas que tenham interesse no assunto da relação pais e filhos. Eu quero convidar vocês a se apresentarem aí, falarem um oizinho, dizerem se são mãe, se são pai, se querem falar quantos filhos, coloquem aí para que eu possa conhecer um pouquinho de vocês. Bom, gente, vamos entrar agora numa série desse projeto de pais. Toda quarta-feira nós teremos lives, tá? Toda quarta-feira. Então, vai ser muito importante a gente se encontrar. Opa, a luz aqui tá piscando. A gente se encontrar. Oi, Clau! Tudo bom? Tânia, seja bem-vindo. Jefferson, bem-vindo. Fiquem aqui com a gente, convidem mais pessoas para que a gente possa estar aqui nessa live, que vai ser muito especial. O caminho para educar filhos tem a ver com a inteligência emocional, é isso que a gente vai falar hoje. Será que quando o dia não vai bem, será que nessa correria do dia a dia é difícil controlar as emoções? Comenta aí sua dificuldade de controlar as emoções, alguma situação. Podem ir dividindo aqui no nosso bate-papo. Aqui eu vou deixar abertas as mensagens para que a gente possa conversar um pouquinho e interagir mais, tá bom? Então vamos lá. Eu tô falando que a gente começa uma série de lives. Toda quarta-feira às 8h30 estaremos juntos aqui para que a gente possa abordar um tema para os pais. Mas como a gente vai tratar de inteligência emocional, tem a ver com todos nós, não é somente um grupo específico, tem a ver com todos nós. Então, na correria do nosso dia a dia, talvez a gente não saiba lidar com as nossas emoções. Eu costumo dizer que o estresse, quando nós estamos nervosos, é uma forma de não saber lidar com as nossas emoções negativas. E isso acaba impactando na relação com os filhos, acaba tendo um efeito colateral muito negativo e até tóxico, onde a relação pode ficar muito ruim. Por experiência aqui do consultório, eu percebo muito que a relação de pais e filhos está ficando cada vez mais difícil. Os pais estão com bastante dificuldades de buscar estratégias para lidarem com seus filhos. E é nesse viés que nós vamos ensinar para vocês várias estratégias, vários pontos de desenvolvimento para que vocês, pais, fazendo esse processo de desenvolvimento, vocês vão estar também ajudando seus filhos no processo deles de desenvolvimento. E aí, gente, existe fórmula mágica para lidar com filhos? O que vocês acham? Existe um caminho? Existe um jeito? Com certeza existe. Esse jeito, esse caminho, essa forma é a inteligência emocional. Algum tempo atrás
se falava de inteligência somente do QI, da parte do quociente cognitivo, da inteligência racional. E depois foram se descobrindo outras inteligências. Gardner trouxe múltiplas inteligências, várias inteligências, são 9 que ele cita. E aí Goleman trouxe para nós a inteligência emocional. Através de várias pesquisas, ele provou, constatou que as pessoas realmente elas são bem-sucedidas ou mal-sucedidas nos seus relacionamentos por conta de não desenvolverem a inteligência emocional. Então, é uma inteligência que pode ser desenvolvida, é um soft skill, é uma competência muito importante, pessoal, para que a gente possa melhorar as nossas relações. E hoje eu vou te ajudar a entender como cuidar melhor do seu emocional, para que você tenha filhos mais equilibrados e mais felizes. A gente recebe muitos filhos aqui com problemas de ansiedade, com baixa autoestima, com falta de perspectiva, falta de autoconhecimento, pais que dizem que os filhos estão chegando próximo do 3º ano e não têm ideia do que querem da vida, não sabem traçar objetivos pessoais, profissionais, não têm autoconhecimento, pais que percebem uma desmotivação, uma tristeza, às vezes algo muito mais patológico, muito mais forte, e eles procuram ajuda psicológica. E nessa orientação com os pais, nós conseguimos mostrar o quão grande é o papel dos pais na relação com os filhos. O quanto vocês, pais, podem contribuir com seus filhos. A verdade é que nós, pais, nós endultecemos, nós endurecemos, é a correria do dia, são as obrigações, às vezes são brigas, às vezes uma insatisfação financeira, às vezes muita exigência no trabalho ou a falta do trabalho. Enfim, são tantos problemas que nós passamos, imprevistos do dia a dia, e isso tudo acaba atingindo os nossos filhos. Então, pais, é muito importante a gente considerar que a gente já esteve no lugar dos nossos filhos. A gente já foi um deles. E é importante a gente começar a ensinar os filhos, a ajudar os filhos, julgar menos os filhos e ajudar mais os filhos. Esse é o caminho para que a relação comece a ficar mais saudável, com mais empatia. Eu não sei se você já parou para pensar sobre essa palavra e hoje está sendo tão usada, mas a empatia, vamos pensar numa pessoa antipática, uma pessoa metida, que você olha e você fala, nossa, que arrogância. Essa pessoa ela tem antipatia, ou seja, ela está fechada para as pessoas. Uma pessoa simpática é aquela que já está junto com uma pessoa, que se simpatizou com a pessoa. E uma pessoa empática é aquela que está aberta a compreender o outro. Então, os pais, quando têm empatia, é essa posição de eu quero compreender meu filho, minha filha. Eu quero entender esse universo. Até porque eu já estive no lugar dele, no lugar dela. E essa consciência é muito importante. Você tem pai, mãe, todos nós temos a nossa criança interna, a nossa criança interior, que passou por muitas experiências. E é por isso que quando os filhos ficam desequilibrados, quando os filhos têm alterações de humor, alterações de conduta, de comportamento, porque eles estão em formação, é natural os filhos errarem. Nós erramos muito lá atrás e continuamos errando. É humano errar. Mas quando acontece isso, o que acontece? Isso dispara nos pais o quê? Um sentimento de incapacidade, de insegurança, talvez de medo, talvez de raiva, talvez de nervosismo, talvez de ignorar os filhos, de não saber o que fazer, talvez de desamparar, deixa quieto, eu não vou mexer com isso.
Por quê? Veja bem, Goleman traz até uma questão, ele conta, Daniel Goleman, ele é o pai da inteligência emocional, e ele conta o seguinte, que uma vez ele fez uma viagem e ele poderia, nessa viagem, optar, quando foi visitar uma ilha, ele poderia muito bem ter ido no barco, num barco particular, mas ele optou por ir junto com os turistas que estavam em outro barco, para que ele pudesse enxergar a dinâmica daquelas famílias que estavam ali como turistas. E quando nesse passeio, que era ir até uma ilha, eles estavam indo, o mar ficou um pouco agitado, e começa a entrar um pouco de água dentro do barco, e o barco se movimenta, e tinha lá uma criança que começa a ficar agitada, começa a ficar com medo, e a mãe, o pai, ignoraram, como se aquele medo não fosse importante, não fosse relevante, ai que besteira, nada a ver. E eles agiram dessa forma, imagina, para que você ficar assim, curte a viagem, começaram a julgar aquele sentimento negativo do filho. E Goleman diz que durante todo o percurso, aquele filho ficou tenso, duro e tremendo. O que eu quero dizer com isso? Esse pequeno episódio desse filho já criou uma crença, já criou uma experiência, já criou uma emoção. Ele não soube lidar com o medo, com a insegurança, certo? Então, provavelmente esse filho, quando se torna adulto, o que vai acontecer? Ele também não vai saber lidar com situações de desafio, e quando o outro se sinta talvez impotente, ele vai julgar, ele vai ignorar. Isso acontece com a gente também, porque nós já tivemos muitas experiências com os nossos pais. A diferença é que os nossos pais não tinham ferramentas. Hoje nós temos ferramentas para educar os nossos filhos. Nós temos total alcance do conhecimento, aqui vocês estão aprendendo. Nós vamos fazer muito material para vocês, cursos para que vocês aprendam. Então, hoje é diferente. Então, eu quero convidar vocês a entender que, em primeiro lugar, tudo que os filhos fazem, como eles se comportam, e isso ativa na gente um sentimento desequilibrado das emoções, é porque a minha criança interior tem uma emoção que não sabe lidar. E isso pode até nem acontecer com os filhos. Pode também acontecer nas suas relações de trabalho, pode acontecer na sua família, com outras pessoas. Tudo aquilo que a gente julga demais é porque a gente já passou por isso. E eu já falei para vocês sobre o mecanismo de projeção. Muito do que a gente julga no outro, muito do que a gente não consegue lidar no outro, não consegue aceitar o outro, tem muito a ver com coisas que a gente não sabe aceitar em nós. É verdade. Às vezes a gente não reconhece. Eu não sei vocês, se vocês têm essa experiência. Mas, ó que legal aqui o pessoal falando, verdade, bacana. Olha só, aqui tá o Cláudio dizendo que ele, até hoje, nunca descobriu a profissão que gostaria de seguir. Talvez faltou aí essa orientação dos pais, esse autoconhecimento. Pais brilhantes, filhos fascinantes, que bacana, muito legal, muito legal. Gente, então, toda essa situação traz pra gente o quê? Toda vez que a gente olha um aspecto negativo no outro, isso desperta em mim algo que eu tenho que trabalhar em mim. Talvez vocês já perceberam que outra pessoa falando mal, comentando, incomodada da outra, quando está criticando, quando ela faz isso, você percebe que, nossa, essa pessoa também faz isso, de outra forma. Mas ela faz, né? Nossa, tá julgando a corrupção,
o governo, os políticos, mas olha só, na hora que passa no radar, freia e depois acelera. Quantas coisas a gente percebe nos outros quando eles criticam os outros e eles estão fazendo a mesma coisa. Esse é o mecanismo de projeção. Projeção. Tudo aquilo que a gente julgar nos nossos filhos tem muita representação com a nossa personalidade. Eu só posso reconhecer no outro aquilo que eu já conheço. Se eu consigo reconhecer a raiva, é porque eu também já estive nessa condição emocional. Se eu reconheço algo fora, é porque eu já experimentei algo dentro. Pais, julguem menos e ajudem mais os seus filhos. Isso é muito importante porque eu vejo hoje adultos, filhos adultos que já saíram de casa, estão independentes, e eu vejo querendo realmente trabalhar a sua infância, como eram as suas relações com os seus pais. Então, isso desencadeia muita coisa na vida adulta. Então, você que tem filhos pequenos, principalmente os pequenos, é muito importante vocês pais se capacitarem para que esses filhos possam se desenvolver mais e mais saudáveis, emocionalmente falando. Mas antes que mais nada, cuidar das emoções dos seus filhos passa por cuidar da sua emoção. Da sua emoção. É perceber que os filhos vão acionar em nós emoções e que a gente vai precisar se enxergar. Isso é muito importante. E tá faltando em nós, sim, essa inteligência emocional. Oi, Bruno, tudo bom? Seja bem-vindo. Que legal. Gente, a Deia também tá aqui, que bacana. Bacana, gente. Vou acenar aqui para todo mundo. Vou fechar os comentários pra gente prosseguir, tá bom? Qualquer dúvida que vocês tiverem, quiserem comentar, daqui a pouco eu abro, tá? Esses comentários, para que a gente possa responder algumas perguntas no final, ok? Então vamos lá. Deixa eu ver aqui onde que é. Pronto. Ok. Então, gente, esse é o melhor caminho. Primeira coisa que eu quero ensinar para vocês é vocês terem a inteligência intrapessoal, que é a capacidade de se reconhecer, de se conhecer. O outro sempre será um espelho para a gente. Jung já dizia isso. Tudo aquilo que eu olho para o outro, que desperta em mim emoções, é um convite para que eu faça uma reflexão sobre mim. Não tem nada a ver com o outro. Pais, os filhos não são um problema. Eles estão apenas reagindo a ações dos próprios pais. E eles estão aprendendo com a gente o tempo todo. Veja bem que a personalidade, ela é formada, ela é estruturada por temperamento, por comportamento, pela cultura, por padrões pré-estabelecidos, por valores e por crenças, aquilo que a gente experimenta e fica codificado na nossa mente, como um pensamento, um código de onde eu firmo um paradigma e é isso que eu penso e é assim que eu decido e é essa a minha opinião. E veja bem, os pais têm total comprometimento na formação da personalidade dos filhos. Total. Porque são os primeiros educadores que têm um vínculo afetivo. Os filhos, por si só, naturalmente, eles veem os pais como sua primeira referência e na hierarquia, na dinâmica. Então, nessa dinâmica familiar, então eles ficam atentos ao que vocês estão fazendo. Então é muito importante você começar a se olhar, a se perceber. Os valores são o que a gente faz, não é o que a gente fala.
Tanto é que se você quiser convencer o seu filho, sua filha de alguma coisa que você talvez queira transmitir, é muito mais importante do que um sermão, do que um discurso, do que ficar falando na cabeça dos seus filhos. É muito mais importante você dizer como está se sentindo, você se abrir para a empatia, para que estabeleça-se uma conexão. Porque se você não está conectado com as suas emoções e confessa as suas emoções e diz o porquê, o para quê que você está dizendo aquilo para o seu filho, ele não vai se convencer daquilo que você só está falando. Então os valores, eles devem ser muito mais vivenciados. Os filhos sabem o que é verdade e o que não é verdade. Eu vejo muito aqui pelos filhos que eu atendo, eles sabem. Inclusive, nós estamos fazendo uma enquete com os filhos. São 30 perguntas. E eu estou admirada de ver como os filhos conhecem os seus pais, talvez até mais do que os pais se conhecem. E isso vai servir de material para o nosso livro para os pais, para que vocês tenham uma ideia de como os nossos filhos nos enxergam. E às vezes a gente não tem ideia de onde estamos errando. Por isso que aqui é um canal para que a gente possa conversar sobre isso. E principalmente onde nós também estamos acertando, porque tem pais que se sentem também culpados. Tem pais que, por trabalharem muito, por estarem ausentes, distantes, querem compensar de outra forma. E eu vou falar uma coisa para vocês, filhos, eles querem afeto, eles querem amor, eles querem acolhimento. Nós temos necessidades psicológicas, todos nós seres humanos. E os filhos têm muito mais porque eles ainda estão formando o fundamento, a estrutura da personalidade. Então as necessidades são muito maiores. O filho, a filha é muito mais dependente dos pais. Muito mais egoísta. Por quê? Porque precisa mesmo, precisa da atenção, precisa ser acolhido, precisa se sentir amado, se sentir importante. E são os pais que vão transmitir esse senso para os filhos. Então, como os pais podem entender essas necessidades? Eu quero destacar aqui 4 necessidades importantes, psicológicas. Primeiro é a necessidade, o querer errar. Porque errar é uma experiência. Se você é pai, mãe de filhos pequenos, você percebe. A gente mesmo tem lembranças de quanto a gente errou para escrever, aprender a escrever, para aprender a andar, quantos tombos a gente teve, falar. É todo um processo cognitivo de aprendizado, de evolução. E vamos errar muito. Só que o que acontece? Os pais não deixam os seus filhos errarem. Não deixam. E por quê? Porque eles também erraram e talvez eles não sabem lidar com os seus próprios erros. Por isso querem filhos perfeitos. Não teremos filhos perfeitos. E quando você, pai e mãe, você começa a olhar para o seu filho, para a sua filha, e começa a ver que ele é imperfeito, assim como você é imperfeito, essa aceitação começa realmente a haver uma aproximação. Gente, hoje as casas estão divididas. As famílias, as casas estão virando hotel. Cada um no seu aposento, cada um no seu cantinho, cada um no seu celular. E a interação, o diálogo não está acontecendo. E quando o filho vai falar uma necessidade, às vezes os pais ignoram, não sabem lidar com isso. Mas exatamente porque não sabem lidar com as suas emoções. Então essa necessidade de poder errar é muito importante. Nós podemos errar, tá bom? Sem vergonha do erro,
O erro faz parte do processo do aprendizado. É importante também a gente ver outra necessidade, que é ser perdoado. Que o outro não me julgue. Que o outro me aceite de volta. Que não porque eu fiz algo de errado, que minha mãe vai olhar com cara torta, que meu pai vai ficar sem falar comigo, que não me amam mais. É impressionante como às vezes pais têm essa questão e não é intencional, mas acaba interferindo nos filhos. De dizer, ai, que coisa feia, não te amo mais. Ah, não, muito feio isso. Ah, ninguém vai gostar de um menino assim. Enfim, são reprovações. E isso afeta a necessidade de poder ser perdoado. Perdoe seus filhos. Também outra necessidade psicológica é ser amado. Ser amado tem a ver com o que você fala sobre seus filhos. Ser amado é dar o valor para essa pessoa, porque a nossa autoestima ela é construída a partir do que os nossos pais falaram a nosso respeito. É o primeiro dizer. E é interessante que no começo os pais dizem coisas boas para os seus filhos quando estão ainda o quê? Dependentes dos pais, nenéns, pequenininhos, fazem gracinha, vestem a roupa que a gente quer que coloque, são obedientes, dormem, enfim, brincam, fazem gracinhas. Mas depois que eles vão criando a sua personalidade, trazendo criatividade, inovação, porque isso é da criança, quando ele começa a ter esse desenvolvimento, a aflorar a essência desse filho, dessa filha, os pais já começam a ajustar, condenando os erros. E aí é onde temos esse grande equívoco, esse grande erro, que é de valorizar mais o erro do que o acerto. E aí tomar muito cuidado para o que se fala sobre os filhos, sobre o que se fala, porque colocar adjetivos, eu percebo muito nas pessoas, até adultas, que ainda têm palavras viciosas sobre, eu sou péssimo nisso, eu não consigo fazer isso, isso aí é pro fulano, não é pra mim não. Por quê? Porque existe uma identidade negativa sobre si mesmo. Mas é porque alguém já me olhou assim também e disse isso pra mim. Então eu não consigo me amar porque eu não fui amado. O amor ele se manifesta muito pela linguagem, principalmente nas palavras de afirmação. Tá? Através do que você fala. Então, seu filho, sua filha vai sentindo realmente que ele é amado através do seu tempo, do tempo que você investe nele, do que você fala para ele, como você perdoa ele, o quanto você cuida dele quando ele precisa de alguma coisa. Às vezes tem filhos que me dizem, não, eu tive uma apresentação no colégio e minha mãe não foi, meu pai não foi. Não, eu pego carona, eu ando de Uber, ninguém me busca. Parece que nessa pós-modernidade que a gente vive, parece legal essa liberdade para os filhos, mas eles sentem muita falta do cuidado dos pais, porque isso dá o senso de que eu sou amado, que é essa terceira necessidade psicológica. E ser ouvido. Quarta necessidade, como os filhos querem ser ouvidos, querem atenção. Repare se você está ouvindo os seus filhos. E se você é pai e mãe de mais de um filho, quero dizer para você que a pior estratégia é lidar da mesma forma com uma diversidade de pessoas, com diferentes pessoas. Conheça o perfil dos seus filhos. Esse será um próximo assunto que a gente vai colocar aí na lista, na sequência dos episódios dos próximos
episódios da live, das próximas lives, tá bom? Conheça o perfil dos seus filhos, porque para cada um você vai agir de uma forma. Tem filhos que gostam de ser desafiados, tem filhos que são mais obedientes, mais submetidos, tem filhos que são de chamar atenção, tem filhos que são tão bonzinhos e querem harmonizar a família, querem às vezes até cuidar dos pais, querem inverter os papéis, são preocupados com seus pais. Tem vários perfis. E eu quero destacar alguns depois, nesse próximo episódio que vai vir na sequência aí. Não será no próximo, porque o próximo já está sendo elaborado, mas a gente vai pensar nessa sequência e vocês vão aprender. Então a pior estratégia é lidar da mesma forma com filhos diferentes. Não, eu vou conhecer cada filho e vou saber como lidar com cada um deles. E veja essa necessidade de ouvir seus filhos, dialogar bastante, conversar, chame para conversar. Mas que não seja uma conversa, vamos conversar coisa ruim, nossa, agora é hora de conversar, é algo ruim, não. Quando seus filhos se comportarem mal, cuidado com deixá-los sozinhos, tipo, vai pro cantinho do pensamento. Por quê? Porque esse filho, essa filha vai entender que ficar sozinho é ruim. Porque eu vou ficar ainda sozinho, com uma emoção de frustração, de culpa, de raiva, de que não me entendeu, de que não conversou comigo. Então, cuidado, porque aí a pessoa nunca vai querer ter solitude. Vai querer sempre estar sempre rodeado de pessoas, achando que estar sozinho é ruim. Não, estar sozinho às vezes faz muito bem. Mas cuidado com associar estar sozinho a comportamentos negativos dos filhos, porque lá na frente eles podem ter dificuldade sobre isso. E o que são as emoções? As emoções, elas são manifestações. É a forma que a gente se conhece, sabia? As emoções são expressões que transparecem quem somos. Então, o outro só pode me conhecer à medida que eu me transpareço através das emoções. Então, quanto mais eu demonstro que está vindo através do que eu falo, como eu me comporto, mais o outro me conhece. E as emoções transmitem, sim, os pensamentos. Por isso que é importante você separar a emoção do comportamento. Para tratar sua emoção e não olhar só o comportamento em si, mas principalmente a emoção. Porque provavelmente emoções negativas são gritos da sua criança interior, que está precisando aí, tem alguma necessidade que não foi abastecida. E aí é importante, nessa hora, você se acalmar, dizer algo para você, que possa ser acolhedor, que possa ser gentil, para que você se estabilize na hora de educar seus filhos, tratar algo importante com eles, num momento difícil, numa hora que surgiu alguma situação. Pais estáveis geram filhos estáveis. Não existem filhos instáveis, existem pais instáveis. E eu falo isso porque eu lido diretamente com os pais. Os filhos são o nosso espelho. Eles se refletem no nosso comportamento. Por isso que é tão importante a gente ter esse olhar para dentro, essa conexão conosco e começar a querer trilhar esse caminho que se chama inteligência emocional. Eu vou abrir aqui para perguntas, vou voltar aos comentários, tá? E se alguém quiser, temos aqui uma pergunta. Eu sou assim, sempre tive obrigação. Nunca tive essas coisas. Poxa, eu vejo você, Clau. Eu entendo você. Quando nós
não tivemos essa empatia, tivemos a falta de pais presentes, cuidadores, amorosos, que nos trouxessem limites com amor, com afeto, que nos ensinassem, nos ajudassem, fica realmente um vazio. Mas o mais importante agora é que, quando adultos, que a gente possa desenvolver essa parentalidade sobre as nossas emoções. Porque não podemos voltar no tempo e fazer uma nova história. A gente pode entender os nossos pais, como eles lidaram com a gente. E quando a gente entende os nossos pais, a gente faz as pazes com o nosso passado. A gente cura as experiências que foram negativas e essas emoções que às vezes vêm no dia a dia, que interferem, que prejudicam as nossas atitudes, os nossos comportamentos, elas são minimizadas, elas começam realmente a se revigorar e começam a produzir emoção boa e o comportamento começa a mudar. Os pais começam a mudar, os adultos começam a mudar. Mas é tudo um tratar da infância, da gente conversar com essa criança interior e que a gente possa perdoar esse passado, os nossos pais, a falta. Eu costumo dizer que perdão é cura. Perdoar é se libertar desse peso. Porque, volto a dizer, toda vez que eu me incomodo com algo que está nos filhos, é porque muito foi de algo que eu vivenciei e não souberam lidar comigo. Então eu muito menos vou saber lidar com meus filhos. Então, voltar para essa parentalidade, cuidar das minhas emoções, vai me capacitar, me aprovar mais para lidar melhor com o filho. A inteligência emocional, ela é o espaço entre o impulso e a ação. E esse espaço, ele precisa acontecer, que a gente chama de pensar, de analisar. Então vem o impulso e antes que venha a ação, o que acontece? Eu penso sobre isso. E nesse lapso desse impulso, que poderia se tornar um colapso, uma briga, e depois os pais vêm se sentindo frustrados, o que foi que eu fiz? Poxa vida, falei o que não devia, bati, perdi a linha, caramba, sem noção, e agora se sentem com culpa, que é o pior sentimento que os pais têm, porque aí compensam de outra forma, né? Então, é muito importante a gente ter esse espaço entre o impulso e a ação, que se chama pensar, se conectar com a gente. Então, se dê tempo para se observar o que eu estou sentindo, que emoção que está aqui. É a raiva? É o medo? É a culpa? É, de repente, inveja? Às vezes, tem pais que se comparam com os filhos e competem com os filhos. Isso pode acontecer. É importante você perceber o que está acontecendo para você poder lidar com essa emoção, tá? Muito importante. Veja bem, você já esteve no lugar do seu filho, da sua filha. E por mais que a gente já aprendeu, escalou esse processo, temos muito ainda a aprender, concordam? Temos muito a aprender como pais ainda. E é essa jornada que eu quero convidar vocês a passarem. Aonde que está a sua criança interna? Como ela está hoje? Que emoções passaram ao longo desse dia de hoje? Pensa aí. Quais emoções você teve, sentiu hoje? Como você lidou com as suas emoções? Você é gentil com você? Na hora que a raiva vem, bacana, aqui tem uma pessoa trazendo a Dayana. Na hora que a raiva vem, como que eu lido com ela? Primeiro, a raiva, provavelmente ela tem intenção positiva, é a emoção que tem a energia mais alta, tá? Entre todas as emoções. É aquela que garante um impulso mais alto. Inclusive até precisa de projeção, ou seja, colocar no outro, dispensar no outro
aquela energia, essa emoção, ela precisa sair. Por isso que acontece briga, xingamento e tudo mais. Quando você percebe que é raiva, essa raiva, ela quer dizer algo, se posicionar. Ela quer manifestar algo. Provavelmente, essa pessoa passou por um processo de rejeição, sentiu medo de perda, se sentiu desvalorizado. Vem várias situações que emanam a emoção da raiva. E aí a raiva vem no sentido assim, ei, se posiciona, fala, revela o que você pensa, o que você não gostou, o que você quer. Quando a gente entende o que essa raiva quer dizer, a gente ouve ela, a gente acolhe a emoção. A gente não pode só engolir e falar, tá, tudo bem, esquece. Ou xingar, não vai resolver. Não vai resolver. Então é importante eu ter esse espaço entre o impulso e a ação, e na prática você pode pedir um tempo, eu vou pensar, você pode respirar, o famoso contar até 10, você pode dialogar internamente com você, se acalmando, entendendo a intenção da raiva e preparando uma comunicação não violenta, uma comunicação que já é uma ferramenta para nós, para que a gente possa ter relacionamento saudável, gerir um conflito e poder colocar as coisas da melhor forma possível para que o outro me entenda. E que esse filho, essa filha, não entenda que eu estou julgando ele, mas que eu estou dizendo sobre a minha emoção, como eu me sinto quando ele faz tal coisa. E aí esse filho conhece você. Tem muitos filhos que não conhecem seus pais, eles me dizem aqui, eu não conheço. Eu não sei com quem eu estou lidando. Porque em um lugar é assim, em outro lugar é assado, e comigo é de outro jeito. Falta conhecer você e falta conhecer seus filhos e que eles te conheçam. Então é muito importante gerar uma comunicação. Nunca engolir raiva, reprimir, porque isso tudo fica aqui como um nó na garganta, gera o processo da angústia, tá? Que é uma emoção transversal, a angústia. Isso adoece a alma, não faz bem para o psicológico, leva à depressão, tá? E a pessoa começa a se paralisar. Então, eu quero convidar vocês para que a gente possa, ao ir estudando esses padrões de comportamento e entendendo as nossas emoções, que a gente possa criar novos e futuros pais, que serão os nossos filhos, mais equilibrados para as próximas gerações. Nós temos um legado. Ser pais não é só trazer os filhos à terra. Ser pais é educar, é ter responsabilidade, é passar tempo, é mostrar limites, com amor, conduzir, ajudar seus filhos. Mas os pais devem e precisam também estar equilibrados emocionalmente, tá? Tem mais alguma dúvida aqui? Eu vou colocar mais os últimos pontos que eu trouxe aqui para a gente conversar. O meu rascunho aqui, fiz alguns pontos para falar para vocês. Uma das coisas que é importante também tem a ver com as pequenas coisas. Às vezes as brigas são por muitas vezes, né? A maioria delas, para não dizer 100%, começa com uma coisinha pequena. Então, o que eu estou dizendo para vocês, pais? Cuidado com querer provar que o outro está errado nas coisinhas pequenas. Isso é ineficiente. Não vai dar certo. Sabe? Conquiste as grandes coisas. Não olhe as pequenas no sentido de apontar, de julgar, tá? E as pequenas deixe para lá. Invista tempo, invista nas grandes, porque essas realmente são as que merecem a atenção dos pais. E pais, é importante você saber como você está lidando com a sua vida, nesse autoconhecimento. Como você se sente, como você se valida, pai e mãe. Geralmente são as mães que estão mais próximos dos filhos,
mas eu também tenho experiência de pais bem presentes com seus filhos. Mas e aí? Que nota você se dá? Pensa aí. Que nota você se dá como pai, como mãe? Como que tá esse equilíbrio emocional? Como que você tá lidando com as suas emoções? E basicamente, o start, porque semana que vem a gente vai falar do processo e eu vou passar todos os passos da inteligência emocional. Então, você que quer desenvolver inteligência emocional, tá imperdível as próximas lives. Então, vai ser assim, vai ser como uma série. Cada episódio, cada live, a gente vai aprofundando mais e mais e mais. E serão os passos para que você possa desenvolver inteligência emocional. Eu quero te ajudar nessa competência que é a mais importante para criar, educar, lidar com seus filhos. E o start disso é você se conhecer. Veja só, nós temos 2 pontos nossos, tá? Nós temos nossas fortalezas e nós temos as nossas fraquezas. As fortalezas são os aspectos positivos, as nossas qualidades, aquilo que a gente aprecia. E é interessante que quando eu pergunto para os pais, me fala qualidades suas, e às vezes eles ficam meio que boiando, não cai a ficha, não vem a primeira palavra, demora, e às vezes o primeiro que surge é não sei. Primeiro ponto, reconhecer que você tem fortalezas. O amadurecimento emocional passa por isso. Reconheça que você tem fortalezas, tem coisas que você faz como ninguém. Tem coisas que são únicas de você. E mais do que reconhecer, validar, aprovar, aplique isso. Então, por exemplo, eu percebo que eu sou determinado, eu sou determinada. Então, vamos aplicar. Procure por desafios, coloque essa fortaleza na prática, porque aí você vai constatando mais e essa fortaleza vai se potencializando, se potencializando. Então isso é muito importante, reconhecer, porque isso vai garantir que você comece o caminho de autoaceitação. Antigamente, se pensava, e a psicologia veio repensando sobre isso, e hoje ela mudou a sua ótica, que para ter autoestima, para ter amor próprio, e aí minhas emoções vão ficar, eu vou ficar feliz, eu vou ficar autoastral, eu vou ficar bem, de bem com a vida, motivado, eu só tenho que olhar meus pontos fortes e só apostar neles. Só que aí a gente caiu no quê? Num processo de muita autocobrança, num processo de perfeição, num processo de que eu só tenho que ser bom para ser validado. Eu só posso me amar se eu tiver qualidades. Olha que interessante essa descoberta que foi feita. Porque as pessoas começaram a ficar arrogantes, ficaram com superestima, se achando a vaidade. E aí, temos pais vaidosos, temos pais que apontam o dedo pro filho, pra filha. Tem. Achando que é melhor. Pais, a gente não é melhor que os nossos filhos, a gente só tem mais estrada que eles. Mas não somos melhores. Porque ainda somos perfectíveis, estamos em processo de transformação, de desenvolvimento, sempre, tá? Então, olhar para essas fortalezas, não superestimando elas, porque senão vai vir essa arrogância, essa vaidade. E isso trouxe o que? Até fingimento. Por quê? Porque a pessoa parou de olhar para o outro lado que eu falei, que são as fraquezas. Então a gente começa o processo de autoaceitação como? Reconhecendo as nossas fortalezas, qualidades, aquilo que a gente faz bem, que a gente admira, que a gente gosta da gente. Então, primeiro é aceitar essa qualidade. Aceitando, aplique ela e vá potencializando, colocando ela em prática para que ela se desenvolva. Mas, por outro lado, para que você tenha autoaceitação nesse caminho do autoconhecimento, que é essa inteligência intrapessoal,
que a gente possa olhar para as nossas fraquezas. Porque senão vai acontecer que nós vamos usar máscaras. A gente não vai admitir os nossos erros. A gente vai querer esconder. Será que quando nós erramos, nós conseguimos pedir desculpa, perdão para os nossos filhos? Será que nós conseguimos reconhecer? Isso é uma grande nobreza. Quando a gente reconhece os nossos erros, a gente está fazendo aquilo que eu falei para vocês, a nossa necessidade psicológica, que é o quê? Poder errar e poder ser perdoado. Porque se eu não me perdoo dos meus erros, quando eu confesso eles e admito e reconheço e trago eles para frente, para o conhecimento público, junto aos meus filhos, na minha relação, eu vou fazer a mesma dinâmica com o outro. Eu não vou aceitar o erro do outro. Eu vou querer só a perfeição do outro. Entendeu? E não dá. E aí a gente vai exigindo uma autocobrança. Então, nesse processo de autoaceitação, de autoconhecimento, a gente vai caminhar nesses pontos. Fraquezas, olhe para os seus defeitos, reconheça e trate para que eles se convertam em fortalezas. Mas eu só posso desenvolver os meus erros, as minhas fraquezas, o que eu tenho de limitações ainda, buscar meios para melhorar isso a partir do momento que eu aceito. Jamais posso ajudar alguém que eu não aceitei. Entende? Então é muito importante você se permitir chorar, se permitir ser vulnerável, se permitir estar cansada, cansado. É importante admitir também as suas fraquezas, para que assim você comece o processo de autoaceitação. E aí estamos a caminho da maturidade emocional. Porque uma vez que há fingimento, que a gente oculta essa parte do eu, que é uma sombra, e só quer evidenciar as coisas boas, a gente pode se distanciar da nossa identidade. E é a pior sensação que existe. Por isso que as nossas emoções ficam ali perturbando. Olha pra mim, olha pra mim. Sabia que os pais, eles investem de 5 a 15 minutos por semana em diálogo com seus filhos? Pesquisa. É importante aumentar o diálogo, a conversa, tá? E, pessoal, tô vendo aqui o tempo, estamos acabando. Valorize o lado positivo dos seus filhos, tá? É muito importante você colocar em prática esse potencial. Se você vê que o seu filho é bom em algo, valorize isso e aposte nisso, para que ele coloque em prática. E cuidado com valorizar no sentido de julgar as partes negativas, porque senão aquilo que ele era muito bom de fortaleza, de repente ele pode ir decrescendo. E de repente aquela nota 10 passa a ser um 9, que passa a ser um 8, que passa a ser um 7. Então cuidado em valorizar as notas baixas, os erros, e desmerecer, não fez mais que obrigação em tirar um 10. Cuidado, cuidado. Valorize, elogie seus filhos. O processo de elogiar dinamiza muito uma relação saudável nas emoções da família. Elogie mais, julgue menos, tá bom? Nós vamos terminando aqui. Eu quero agradecer vocês pelo tempo que vocês dedicaram. Obrigada mesmo, porque partilhar conhecimento, pesquisa, estudo com pais interessados como vocês é um privilégio. É um privilégio estar com vocês. E eu quero convidar vocês para que vocês possam estar com a gente mais vezes. Toda quarta-feira, 8h30 da noite, estaremos juntos aqui. E sempre com um novo episódio para você. E a gente vai aprofundar na questão da inteligência emocional, que é o que eu quero ajudar vocês, tá bom? Então é isso, muito obrigada. Um beijo
E vai ficar salvo também no nosso canal do YouTube. Se você não se inscreveu, se inscreva lá. Nós estamos liberando 2 vídeos por semana para os pais e está sendo muito bom poder dividir conteúdo, poder dividir experiência, estudo e ajudar vocês, tá? Obrigada, gente. Uma ótima noite.